A vida de jogador de futebol, assim, é igual você falou, todo mundo, a maioria das crianças você vê, você falar pra ela, eu sonho de jogar futebol. E no meu caso não foi diferente, porque meu pai foi um ex-atleta de futebol também. Meu pai rodou o Brasil inteiro aí, no interior do Brasil, sempre atrás de futebol, mas nunca ganhou dinheiro, porque, como eu falei, são poucos que ganham dinheiro. Se você ver o percentual daqueles que ganham mesmo, é muito baixo. E eu tinha um sonho de jogar futebol também. E naquele momento ali, só em jogar futebol, aquele negócio de jogar bola, né? Então era assim também esse meu sonho. E acaba que uma das coisas do jogador de futebol, quando você deslancha também, é aquele contraste de realidade muito rápido. Você está ali ganhando um salário mínimo, daqui a pouco você está ganhando um monte de dinheiro. E não foi diferente comigo, porque daí, em um mês, em 2 anos, na hora que eu vi, estava ganhando muito dinheiro. E isso, às vezes, se você já não é forjado, como a gente está falando aqui, né? Você acaba se perdendo pelo caminho. E isso também foi o que aconteceu com a minha vida. Em um momento ali ou outro, eu comecei a dar mais importância para os recursos, mais importância para aqueles amigos que surgiam na minha vida, do que realmente a minha esposa, aos meus filhos, a Uau. Deus. Porque eu era sempre um menino que eu sempre conhecia a palavra de Deus, desde criança. Você já tinha Só esse que, contato, então. cara, quando você tem um carro que você nunca sonhou, porque se você falar que você sonhava com um carro, pô, é um pouco orgulhoso, sempre sonhei em ter um carro dele. Não, aí, cara, às vezes tu tem, igual vou dar um exemplo pra você. Eu lá na Itália tive uma Ferrari, né? Aí quando tu tem uma Ferrari na garagem, cara, é difícil você dobrar todo dia o joelho e falar pra Deus e pedir pra Deus, sabe? Quando você entra dentro de um carro como esse, é difícil você falar, pô, Deus. Você acaba falando assim, caramba, como eu sou fera, meu. Sabe? O Putz. orgulho começa a tomar conta. Cara, como eu sou poderoso. Aí, caramba, eu sou o cara, pô. Aí consegui. E aí o que acontece? Isso foi me afastando de Deus nesse momento. Uau. Então, no auge da minha carreira, que eu vivi o auge da minha carreira, onde eu fui campeão, onde eu fui para a seleção brasileira, onde eu tive carros, tive casas, sabe? E eu acabei esquecendo esse lado meu com Deus. Só que eu vejo que Deus me ama tanto que em um momento da minha vida ele me paralisou. E quando ele me paralisou, que eu entendi que ele me paralisou, depois de. Foram 7 anos que eu passei no deserto, que a gente estava falando ali, e começar a entender o que é que Deus tinha para mim. Então foi nesse momento, no auge da minha carreira, que Deus me paralisou para eu poder estar entendendo isso aqui hoje. Cara, e. Nossa, acho que de me arrepiar quando tu falou, porque Deus, ele. Um dia eu escutei uma. Eu acho que era um vídeo de rede social, ou não lembro se foi em alguma igreja, enfim, mas eu lembro que me marcou muito que foi o seguinte: Deus, ele te ama tanto que quando ele entende que o recurso que ele te deu tá te levando pra longe dele, ele te tira o recurso pra você entender que você tem que voltar pra cá. É. E foi isso que, pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Porque, tipo assim, ó, eu não posso falar assim, eu não tô falando que é a questão do carro ou do dinheiro, porque senão seria hipócrita, porque eu gosto de carro até hoje. Eu Sim, tenho um carro maneiro, eu tenho uma casa maneira, então não é isso que eu tô falando. A questão é quando a gente coloca o coração nessas coisas, entendi. entendeu? Essa é a diferença. Quando a gente coloca o coração naquilo, aí é quando a gente começa a se perder pelo caminho mesmo. Mas isso não é algo intencional, né? É algo que Não, você nem percebe, né, cara? exatamente. É um negócio muito natural, assim, né? É. E quando é que você se deu conta que você tava indo pra um caminho que não era o que você gostaria, cara? Na verdade, não é que na verdade, eu não me dei conta. Na verdade, quando prestes a gente estrear na Champions League com a Roma, porque eu tava no Corinthians, né? Fui pra Roma. Aí, quando eu chego ali no clube, era um clube que fazia acho que 7 anos que não ia pra Champions. Aí a gente conseguiu classificar o clube pra Champions. Aí, na semana que a gente foi estrear na Champions League, eu tive uma tontura muito forte. E aí, fui fazer alguns exames. E aí, viram que tinha um tumor no meu cérebro. Então, na verdade, não foi eu que percebi, foi Deus que me paralisou. E aí, nesse processo, quando Deus paralisa a gente, quando a gente passa pelo deserto, ali a gente começa a entender o que Deus quer com a gente. Entendi. E quando você quando você recebe essa informação, cara, eu acho que deve ser assim, pra gente que tá de fora já é difícil você escutar um Uhum. negócio forte. Mas quando você, que já conhecia essa palavra, que já tinha um contato com Deus, você tem uma notícia dessa, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, cara? Então, naquele momento ali, cara, eu ainda assim, igual você falou, eu conhecia Deus, eu era um cara cristão e tal, mas tinha uma diferença, eu não tinha intimidade com Deus. Tem uma questão que nem, pô, eu conheço você, mas eu não tenho intimidade com você. Então a gente se conhece. Então Agora, quando você tem intimidade é diferente. Então naquele momento ali eu só conhecia Deus. E eu conhecia Deus naquele momento como que Deus estivesse me castigando por aquele momento. Você encarava dessa Naquele forma. início foi assim. Naquele início foi assim, cara, fiz errado, fiz um monte de coisa errada aqui, agora Deus tá me castigando. Então, de início, eu vi desse jeito, como um castigo. Uau. Como um castigo.
E aí você, em algum momento, se rebelou, assim? Tipo assim, cara, por que comigo? Pô, Porque muitas geralmente vezes. é o que acontece, né? Muitas Aí eles vezes. ficam sem entender, fica meio chateado. É porque no início eu aceitei. Tá, eu tô sendo castigado, ok. Mas aí passa um tempo, passa outro. Você vê que as coisas não mudam, fala, pô, mas peraí, como assim, né? Pô, já tô melhorando já, pô, entendeu? Então, assim, Ah, no início é isso mesmo, porque acaba que você acaba tendo um relacionamento de troca com Deus, né? É, Deus te dá, eu vou, eu errei, Deus toma. Então fica nesse relacionamento de troca. E era isso que eu tive no início. E então, né, naquele início foi realmente era isso que eu entendia. entendi. E, cara, quando você tem acesso a esses recursos e vive o que uma porcentagem muito pequena de pessoas consegue vivenciar através do futebol, quando você pensa nisso, o que você acha que você teve de diferente dessas outras pessoas, por exemplo? Dessas outras pessoas que tentam ser atletas? Aham. Cara, disciplina. É, disciplina. Isso aí é. Ó, Tem uma coisa assim, cara, Deus dá o dom, ele dá o talento, mas a gente tem que tomar as decisões certas também na nossa vida. Eu lembro que enquanto meninos ali que eram jovens, que estavam ali buscando o mesmo sonho que eu, quantos muitas vezes iam pra balada, iam às vezes viajava quilômetros e quilômetros para visitar a namoradinha lá na cidade, eu tava descansando para treinar no outro dia. Você entendeu? entendi. Então, uma coisa que foi diferencial para mim, tenho certeza, foi a disciplina, cara. A disciplina e o foco. Eu sabia aquilo que eu queria, que era me tornar jogador de futebol, Uau. e eu fiz de tudo, cara, de tudo para poder me tornar. Cara, me alimentei bem, cara, treinava mais que os outros. Então, isso é uma coisa que para mim foi fundamental, foi a disciplina. E olha como é meio contra-intuitivo, né? Porque a maioria, o que a gente tem de pré-formatado na cabeça é que, pô, o cara era o melhor que tinha e deu certo, né? É, nem Mas, sempre assim. mas você conheceu muita gente boa que não deu Pô, certo? muita gente, muita gente. E é claro que eu atrelo a fé também, porque eu tinha ali comunhão com Deus, igual eu falei, não era íntimo de Deus, mas eu conhecia Deus. E, cara, então, assim, isso também foi muito importante, mas esse pra mim, o diferencial é esse, porque um cara esforçado, ele ganha de um cara talentoso sem ser esforçado. Eu acho que não adianta só o cara ser talentoso. O cara tem que ser talentoso, isso aí, pô, top, É é o o a dom, mais, né? é o a É mais. o a mais, Mas se ele não for esforçado, cara, esquece. que é o básico, né? Um mais esforçado vai atropelar ele em um certo Uau. momento. Você- quando você vivenciou isso, você. Hoje você tem essa percepção, hoje você entende como Sim, sim. funciona isso. Mas acredito que lá no início da sua carreira você não tinha essa ideia do tipo assim, não, o mais esforçado vai atropelar o talentoso, enfim. Como que você se enxergava nesse processo? O quanto você entendia que era bom, talentoso, e o quanto você entendia que tinha que se esforçar mais do que os Sim. outros? Qual que é essa relação que você tinha? Então, eu lembro que assim, um cara que foi fundamental para isso na minha vida foi meu pai. Porque eu era um cara que, muitas vezes, assim, como moleque, não acreditava muito em mim. Porque eu vinha lá do interior de São Paulo, aí cheguei, eu fiz a categoria de base no Atlético Mineiro. Aí cheguei lá, pô, os moleques tudo mais forte do que eu, mais rápido, mais alto. Aí eu lembro que eu falei pro meu pai, pai, eu não vou ficar aqui, porque os caras são melhores do que eu e tal. Aí meu pai só falou assim, cara, crê em Deus e faz o teu melhor. E faz o teu melhor. E isso que eu fiz, cara. Eu falei assim, cara, se for pra estar aqui, eu vou dar o meu melhor então. E foi esse o diferencial. Tanto que tinham muitos outros moleques que eram realmente melhores do que eu. E naquela geração nossa ali de jogadores que viviam naquele alojamento dali, que chegou na seleção brasileira foi só eu e Diego Alves, o goleiro.